Sejam bem-vindos ao capítulo 2 da Minha Vida em Capítulos, o meu livro falado, que eu criei esse programa para trocar ideias com vocês, compartilhar um pouco com vocês sobre a minha vida, para que isso inspire você, para que você aprenda alguma coisa com os meus erros, para que você consiga entender, aperfeiçoar certas coisas que eu venho aprendendo também nos últimos anos. Mas hoje eu vou começar de uma forma diferente. Em vez de falar de mim, eu vou falar de uma, não sei se ela é seguidora, mas uma pessoa, uma moça, também não sei a idade dela, que deixou um comentário aqui, como é que eu diria? Bizarro, interessante. Exato. Bizarro e interessante. Veja só, ela botou aqui, ó, D maiúsculo 62. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas ela tá falando da minha idade. D 62 anos com essa pele. Olha, eu vou tomar como elogio, tá? Márcia Aparecida. E aí ela continuou. Nunca que você tem agora e moda mentir a idade. Ela escreveu desse jeito que eu tô lendo aqui para vocês. Ou seja, Márcia, tá errado a sua escrita. Você deixou de pontuar algumas coisas aqui. Eu consegui entender. Veja só, nunca que você tem. Ah, deveria ser uma exclamação. Ela quer dizer que eu, com esta pele, nunca que eu teria 62 anos de idade. Mas olhe, ela nem prestou atenção no que eu disse. Provavelmente porque ficou admirando minha beleza, né? O que é que vocês acham? E meu corpinho, ó, Márcia, ó, não é lipo, é malhação, nega, academia e balé, ó, por muitos anos, vôlei, bike, corrida, tudo que você puder imaginar suando para ganhar o corpinho aqui. Entendeu, linda? E eu não falei 62, não. Eu falei 61. Eu tenho 61. Eu até comentei lá, eu respondi o comentário dela, falando que eu ia mostrar, provar a ela se ela não estava acreditando. Mas sabe de uma coisa? Eu até esqueci de pegar minha carteira de identidade. Quem sabe depois, o que, é que vocês acham? Eu provo, eu preciso provar para uma pessoa desconhecida que simplesmente chega aqui no meu vídeo, que eu tô aqui só querendo de boa compartilhar com vocês momentos que eu vou dizer para vocês, viu? Nem tão bons assim. A maioria, o que eu vou contar aqui, não é nem nada bom. É o meu deserto, é o que eu vivi, o que eu passei, as minhas experiências, e que isso possa agregar algum valor à sua vida. Então vamos lá, meu bem. Se você falou, é porque você queria ouvir uma resposta, né? Ou minha de qualquer outra pessoa. Fiquem à vontade para comentar. Isso aí tá lá no meu primeiro capítulo, no primeiro vídeo que eu postei a semana passada, na terça-feira passada, que são os dias que eu subo esses vídeos aqui, onde eu conto essa minha história, a minha vida em capítulos, o meu livro falado. Então, linda, eu espero que você seja linda. Não tenho muita certeza disso, porque se você fosse, e fosse feliz também, estaria ocupada em cuidar da sua vida e não de ficar julgando e criticando. Mas deixa eu te dar uma aulinha extra aqui de português. Olha só, D62 eu não sei o que é, mas 62 anos de idade com essa pele, obrigada, muito obrigada. Nunca que você tem exclamação. Agora, é moda, você botou aí, é moda mentir a idade, ponto. Beleza, seu comentário, ó, tomei como elogio, tá? Porque o que você fez, meu amor, é inveja. Coisa feia, meu Deus, coisa horrorosa. Mas é do ser humano. Eu aqui fui pesquisar, que é bonita, para ver, né? Porque não dava para ver direito o nome dela. Aí eu abri aqui o YouTube dela. Está aqui escrito Márcia Aparecida Segura Leão. Segura Leão. Gente, que pseudônimo esquisito, né? Ela botou aqui como sobrenome Márcia Aparecida Segura Leão. Deve ser braba a mulher, né? Deve ser braba. Mas a Linda não botou foto aqui. Então, eu nem posso comentar alguma coisa. Eu estou só supondo que ela seja mais velha também, como eu, e não seja tão bonita assim, porque se ela fosse, ela não estaria preocupada em querer tentar me ofender de alguma coisa. Me chamou de mentirosa. Me chamou de mentirosa. Aí eu pergunto a vocês, eu mostro ou não mostro para ela? Ó, eu mostro ou não mostro para ela a minha carteira de identidade? Eu nasci em 64. Eu já vou fazer 62 anos esse ano, mas é só lá no final do ano, tá, Márcia? Então, meu bem, veja só, eu não tenho que provar nada para você, nem para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa que foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus 61 anos, que foi o que eu disse que eu tenho, 61 anos. Quando a gente não tem nada de bom para falar para uma pessoa, a gente não deve falar nada. É simples assim, nada. Você não tem nada, nenhum comentário que agregue, porque eu pedi assim, gente, comentem. Comentem aqui, eu falei algumas coisas no capítulo 1,
sobre a minha vida e vou continuar falando aqui. Márcia só foi assim essa introdução, esse adendo, porque eu achei, gente, sem brincadeira, eu achei muitíssimo interessante esse comentário dela, né? Que falta do que fazer. Que falta do que fazer, linda. Ó, vá para academia, vá malhar, vá cuidar da sua vida. Assim, eu também respondi para ela, eu perguntei a ela, Márcia, você já ouviu falar em maquiagem? Eu tô esperando ela me responder, mas eu acho que ela não respondeu ainda não. Ó, além do mais, tá vendo aqui, ó, pelezinha, ó, ruga, ó, papo aqui, ó. Coisa de que tá mais velho mesmo, né? A maquiagem cobre um pouquinho. Filtro, ela não deve entender nada também, né? Ela não deve entender nada de gravação, de vídeo, de rede social. Você pode usar uns filtrozinhos também para caprichar mais aí na sua maquiagem e tudo mais. Viu? Meu bem, Márcia Aparecida, Segura Leão. O que, que vocês acham, gente? Comentem aqui. Me ajudem aqui. Por que uma pessoa faz isso? Por que ela fala isso? O que, é que vocês acham? Inveja, ciúme, despeito, despeitada. Vocês lembram desse termo? Vocês são da minha idade, vocês lembram? Que a gente falava antigamente, e fulana despeitada. Mas isso nada mais, nada menos quer dizer do que invejosa. Isso mesmo, invejosa, né? Ela achou que eu não tinha cara de 62, que ela botou aqui, porque ela nem prestou atenção, não sabe português, nem gramática, nem interpretação de texto, nem de fala. Porque eu falei 61, ela disse 62. Já até aumentou aqui um ano da minha idade, mas eu tô perto, daqui a alguns meses, em dezembro, eu faço 62 anos, tá? Então vamos lá, gente. Com esse comentário, eu tenho uma lição que eu aprendi de ontem para hoje. Eu li esse comentário ontem, porque eu sempre volto nos vídeos que eu faço, e eu faço vários, eu faço lives semanais, não aqui nesse programa, que é para contar um pouco da minha vida, da minha experiência, dos perrengues que eu já passei, e que isso possa, de alguma forma, edificar a sua vida, porque eu aprendi nas minhas mentorias, com algumas pessoas muito sábias, inteligentes, que a gente deve, sim, compartilhar nossas experiências, para que isso sirva para outras pessoas ouvirem e aprenderem, captarem, tirarem como lição, saberem que não é só a vida dela que é difícil, que a vida de todo mundo é difícil. Serve para várias coisas. Né? E Deus fala, se você tem um testemunho, essas pessoas comentam, né, sobre o pensamento de Deus, de Jesus, que você deve falar sobre o nome dele, você deve falar, você deve, como é que a gente fala? Glorificar o nome de Deus, de Jesus Cristo. E como eu tive vários aprendizados nos últimos anos, especialmente os últimos 4 anos, eu vim trazer mais esse aqui para vocês, que eu comecei falando sobre isso, não só para responder a bonita aqui, Márcia Aparecida, segura leão. Na verdade, é Sossega Leão. Márcia Aparecida Sossega Leão. Mas vamos deixar essa criatura para lá, né? Que não tem a menor importância na minha vida, muito menos na sua. Isso aí foi um gancho que eu peguei para a gente começar esse capítulo falando dessas coisas. Como eu disse aqui, né? Quando você não tem nada de bom para falar, você não deve falar nada. Ó, fica em silêncio. E outra coisa que eu aprendi, eu li isso ontem, que eu estava falando aqui, né? Eu leio os comentários, porque eu gosto de saber, eu perguntei de onde vocês estão falando, de onde vocês são, o que vocês acharam da minha experiência, vocês já viveram algo parecido, vão me contando aí sobre isso. E aí eu sempre volto para ler os comentários, tá? E encontrei esse comentário aí, que eu dei risada na hora que eu vi. E na mesma hora que eu vi, eu pensei, vou gravar para responder a Bonita sobre isso, né? Eu falei para ela lá, comentei se ela não tinha ouvido falar de maquiagem ainda e tal, mas deixei para responder mais aqui no vídeo, que foi o que eu fiz agora. E qual foi a lição que eu tirei de ontem para hoje? Eu não respondi ontem. Por que eu não respondi ontem? Porque como eu sou impulsiva, e eu já aprendi isso, ó, esses últimos anos da minha vida, eu já fiz foi muita besteira com essa minha impulsividade de agir ali no mesmo momento. Quando você faz isso, você está sendo, me desculpe o termo, burra. Mas é isso mesmo, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim mesma. Eu já fui muito burraldina por ter agido impulsivamente, sem pensar, sem respirar, sem analisar a situação, ver se você deve ou não fazer aquilo mesmo, se aquilo que você quer fazer tem. Eu não ia ofender ela, eu não ia fazer nada, não. Eu ia falar mais ou menos o que eu falei aqui mesmo. Mas eu preferi esperar. Esperar. Como esse vídeo só entra no ar nas terças-feiras, eu falei, eu não vou gravar agora no impulso da vontade, o desejo de responder a bonita. Eu vou esperar, respirar, meditar, né, para não falar besteira aqui e não fazer a mesma idiotice que ela fez. Não é verdade? Não é um idiota uma pessoa dessa? Deixa ela para lá, vamos lá. O que eu quero falar sempre, agora e sempre, gente, é sobre mim, é sobre as minhas atitudes, é sobre o que eu já fiz de errado, é sobre o que eu já aprendi, é sobre o que eu tenho aprendido dia após dia nos meus últimos 61 anos, tá, Márcia? Sossega, Leão.
Ah, não, gente, é Segura Leão. Eu estou lendo aqui, bem que eu estava certa, eu falei ali, ó. É Segura Leão mesmo, Segura Leão. 61 anos de idade. Eu aprendi, entre outras coisas, isso aí. Você não agir impulsivamente e não ficar agindo e não ficar tomando decisões sem antes pensar. Eu aprendi muito isso com meditação. Eu comecei a meditar lá por 2011, 12, com uma prima minha que medita, professora de yoga. A gente conversando daqui, conversando dali. Eu sempre gostei, eu sempre apreciei Buda, já li alguma coisa sobre ele e sempre tive vontade de fazer isso. Por quê? Porque eu sou impulsiva, porque eu faço as coisas. Eu fazia, hoje eu me controlo bastante para não fazer. Como eu não respondi ontem, estou respondendo hoje aqui, calmamente, pensado, de forma pensada, sem agir, sem pensar que isso é um grande erro que a gente comete. E eu já cometi trocentos. Ao longo dos meus capítulos aqui, eu vou falar para você, especialmente algumas coisas, como a minha separação, como a perda do meu namorado, que foi uma tragédia que eu vivi aos 25 anos. Tudo isso eu vou falar aqui, calmamente, assim, de forma sequenciada, né? Mas à medida que vem surgindo na minha cabeça, eu não tenho, pela primeira vez gravando coisas, pela primeira vez não, mas nesse evento aqui, no meu livro falado, eu não quero nem ter roteiros. Eu quero falar o que vai vindo na minha cabeça, das minhas experiências. Combinado? Então vamos lá. Lá no primeiro capítulo, eu comecei falando que nos últimos 4 anos eu descobri, em 2022, março, abril de 2022, que a minha história de vida poderia se tornar uma palestra. Uma palestra. E aí, a partir disso aí, eu comecei a estudar sobre esse tema e fui lá fazer um curso de palestrante. Porque quando eu soube que a minha história de vida, a tragédia que eu vivi com 25 anos, poderia ajudar outras pessoas, e de fato hoje ajuda, eu fui buscar de quem sabia aquilo ali. Então, eu falei que eu vi no podcast falando de uma mentora de palestrantes. Eu comecei a assistir os podcasts dela e comecei a acompanhar o trabalho dela no Insta. E fui lá, como eu estava morando em São Paulo na época, eu fui lá fazer um curso de palestrante. Me tornei uma palestrante, eu fiz uns 3 cursos com ela. Através dela, eu escrevi o meu primeiro livro em coautoria, que é um livro que ela criou com uma editora lá de São Paulo. E é o meu primeiro livro, Histórias Memoráveis, o volume 3. Eu trago ele, eu esqueci de pegar ele aqui, mas peraí, que eu vou ver se eu pego aqui, porque aí eu já falo para vocês. Olha só, esse é meu primeiro livro e essa é a mentora de palestrantes. Ela fez o prefácio do livro, foi uma criação dela. E como eu era aluna, eu fui convidada a participar desse livro, junto com outras pessoas, alunas dela também. A partir disso aí, com uma colega, uma amiga coautora, eu fui convidada para escrever esse outro livro aqui também. Todos eu falo sobre depressão e prevenção do Sul, porque eu vivi essa história triste e trágica na minha vida aos 25 anos de idade, quando eu perdi um namorado que eu era bem apaixonada por ele, para a depressão, porque ele tirou a própria vida. Então, aquilo ali me angustiou, me trouxe uma série de problemas na época, que eu vou aos poucos compartilhando com vocês. E quando eu descobri que eu podia falar sobre isso, para palestrar sobre isso, eu fui buscar todo esse conhecimento, todas as informações e o conhecimento necessário para começar a palestrar. Por quê? Com a intenção de quê? De contar essa história triste? Não, de desmistificar esse tema. Desmistificar. Mostrar, primeiro, que você pode superar uma tragédia dessa. Então, uma das minhas palestras se chama Transformando Dor em Ação. Eu curti ali aquele luto durante alguns meses, mas eu saí daquilo com o propósito de ajudar outras pessoas a não ficarem paradas no tempo a vida inteira, deixando que a depressão tome conta de você. Hoje eu falo sobre isso, eu estudo, eu palestro, esses 2 livros falam sobre isso. Eu estou escrevendo meu terceiro livro, que é uma biografia, onde eu falo sobre isso. E agora eu estou aqui, nesse livro falado, eu criei esse programa para ir contando tudo isso a vocês, através aqui do nosso querido YouTube. E por que eu comecei? Porque eu vejo, eu percebo que ninguém quer tirar a vida. 35 anos se passaram depois que eu vivi essa experiência, quase 36. E eu, nos meus estudos, na minha experiência de vida, eu tenho certeza absoluta que ninguém quer tirar a vida. Isso é uma doença, via de regra, a depressão que está por trás das pessoas que tiram a vida. E
você tem um tratamento para isso, você tem um remédio para essa dor e você tem uma solução para esse problema, que não é a solução extremada de tirar a sua própria vida. Até o capítulo 3.